aí, segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou o Ian, professor de matemática, e agora eu vou fazer com vocês o plano de estudos de teste. Vamos começar então? Vamos lá, questão 1. Considere o sistema linear nas incógnitas x, y e z dado por meio da seguinte operação. Com matrizes AX igual a B, onde A tem a minha matriz, na primeira linha eu tenho 1, 2, 3, segunda linha 2, 4, 6, terceira linha 3, 6 e 9, matriz X, em que eu tenho uma coluna X, Y, Z, matriz B, que eu tenho também uma coluna, sendo A, B, C, correto? De forma que A, B e C sejam números reais, dados e fixos. Assinale o que for correto. Vamos lá. Ele vai me dar 5 alternativas que ele quer que eu identifique quais sejam as corretas e as incorretas e analisar qual é um determinado número de pontos que cada uma me dá. Vou ler direto as minhas alternativas, a primeira alternativa que ele me entrega. Vamos lá. Se o sistema for homogêneo, então ele será possível e indeterminado? Sim, se o meu sistema ele é homogêneo, o que homogêneo quer dizer? Então, essa minha primeira alternativa ela é uma alternativa correta. Minha segunda alternativa. Os coeficientes da matriz A são proporcionais entre si. Linha 2 vale 2, linha 3 vale 3 e linha 1 vale 1, correto? Para que o sistema seja possível, os coeficientes dos termos independentes da matriz B também devem ser proporcionais. Você consegue entender a relação? Ele me deu na matriz A e ele explica o que tem que acontecer para que a matriz B também aconteça. Conseguiu entender? Então, mais uma alternativa correta. Minha segunda alternativa, o que ele fala? Ele fala que a matriz ela é não nula. É só você calcular o nosso determinante. A partir do momento que você calcular o determinante, você vai analisar que ela é de fato uma matriz nula. Então, essa alternativa ela está errada. Vamos para mais uma. Se A igual a B, que é igual a 1, e C, que é igual a 0, então ter menos 1, 1 e 0 uma solução do sistema. A gente sabe que quando a gente tem a solução do sistema, o que a gente tem que fazer? Para o sistema ser impossível, que é o que ele quer, os coeficientes da matriz A são proporcionais entre si, que é a nossa anterior, correto? Mas aí, se o sistema for homogêneo e independente, que é o que acontece, eles serão iguais a 0. Então, nesse caso, a gente fica sem ter uma solução, correto? Então, essa nossa alternativa ela também está errada. Então, o que acontece? Nós só temos duas alternativas corretas. A alternativa número 1 e a alternativa número 2, que equivalem a 1 ponto e 2 pontos. A nossa resposta é 3 pontos. Vamos para a segunda questão agora. Vamos ler. Considere o sistema. Vamos lá. Ele me dá 3 sistemas. Primeiro sistema. X sobre Y mais Y sobre Z igual a 6. X sobre Y mais Z sobre X igual a 5 meios. Y sobre Z mais Z sobre X igual a 9 meios, correto? Aí ele vem e fala onde os valores de X, Y e Z são reais e não nulos. Calcule o valor da expressão x ao quadrado Z, y ao quadrado x, z ao quadrado y, divididos por x, y, z. Ele quer que eu calcule o meu valor, quer que eu ache qual é o valor dessa minha expressão que ele me entrega. O que vai acontecer? Ele já não me deu um sistema lindo aqui, ó, perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar o meu sistema. Eu vou somar todas as minhas informações e vou ver aonde vai me encaixar. Como assim? Eu vou só fazer o somatório do meu sistema, correto? Quantas vezes aparece o x sobre y? Aqui eu tenho uma vez o x sobre y e uma vez o x sobre y, correto? Então eu tenho 2 vezes o x sobre y, aqui ó. 2 vezes x sobre y. Tenho uma vez o y sobre z, outra vez y sobre z. Tenho 2 vezes y sobre z. E assim vai se repetir com z sobre x, correto? Quando eu terminar de fazer essa brincadeira e somar o lado de cá, eu terei 13. E agora eu cheguei nesse ponto, o que mais eu vou fazer? Eu vou simplesmente botar todo mundo aqui, ó, na mesma base. O que vai acontecer? Que eu vou chegar a x, y, z. Esse vai ser o denominador novo, correto? Então eu só simplesmente vou resolver, que eu vou chegar a x ao quadrado sobre z, mais xy ao quadrado, mais yz ao quadrado dividido por xyz.
Do outro lado, o 2 que estava aqui, eu joguei para lá, eu terei 13 sobre 2. Agora, se você parar para analisar, esse ponto que eu cheguei é o mesmo ponto que ele pede que eu calcule o valor da minha expressão, correto? É isso que ele quer. Então, se eu já achei o meu resultado aqui, meu gabarito é 13 sobre 2, que é gabarito letra D. Vamos lá. Questão 3 agora. Márcia e Marta juntas pesam 115 quilos. Marta e Mônica pesam juntas 113 quilos. Márcia e Mônica pesam juntas 108 quilos. Qual é a soma dos pesos de Márcia, Marta e Mônica? Aqui ele me deu informações, me deu sempre duas informações igualando a um determinado peso. O que isso vai me dizer? O que isso vai acontecer? Ele me deu um sistema em forma de palavras. Você, como já é um aluno já casca grossa, você já sabe o que você vai fazer. Você vai cair num sistema. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, x mais y, 115. É a minha primeira informação que ele me deu. Y mais e, 113, correto? X mais e, 108. Você viu que eu analisei os nomes, eu dei a cada pessoa ali, cada menina que ele me dá o nome, eu chamei de uma incógnita, correto? X, Y e Z. Eu transformei nomes para letras. E associei as informações dos nomes com as letras e transformei em pesos, que é o que ele me dá aqui. Novamente, eu caio num sistema perfeito que você vai montar. O que vai acontecer? Eu vou somar o meu sistema. Eu terei... Porque o que ele pede? Ele pede o valor de peso individual de X, Y ou Z? Não, ele pede o somatório de todos eles. Então, se eu tenho aí, já tenho uma malandragem, que ele quer X mais Y mais Z, se eu somar todo o meu sistema, com certeza eu vou cair em alguma coisa que seja divisível por igualdade. Como assim? Ó? Preste atenção. Vou somar todos os três sistemas, correto? Eu tenho X e X. Eu tenho Y, Y. Tenho Z e Z, correto? 115, 113 e 108. Vou somar esses três valores e depois vou somar esses valores. Que eu tenho 2 vezes o X, 2 vezes o Z e 2 vezes o Y, igual a 336. Se eu parar para analisar, eu tenho 2 aqui, certo? Nas três incógnitas, e eu tenho um número par do outro lado. Então, o que eu faço? Simplesmente eu simplifico por 2, ou seja, eu divido toda a minha expressão por 2, e eu chegarei a x mais y mais z igual a 168. Então, aí eu tenho o peso da soma das três idades. Correto? Vamos prosseguir para a questão de número 4. Aqui. Duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes, construídas segundo as informações e dos métodos a seguir. Primeira instituição. 5 caracteres distintos formados por elementos do conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se você parar para perceber, ele me deu aqui uma sequência de números, correto? Quantos números eu tenho aqui nessa sequência? Exatamente 9 números. E ele fala que eu tenho 5 caracteres distintos, correto? Essa é a minha primeira instituição. Então, a minha senha ela vai ser como? Justamente multiplicação de 5 pelos meus números de forma específica. 9 números, então 9 fatorial em 5 casas. Eu tenho 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, correto? Eu tenho 5 casas, então eu coloco a distribuição de 9 números. A segunda instituição ela faz diferente. Ela pega vogais mais os números que ela vai me dar. Preste atenção. A instituição 2 são 6 caracteres distintos formados por 2 letras dentre as vogais na primeira e a segunda posição da senha por 4 algarismos distintos entre os conjuntos que ele vai me dar aqui. O conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Correto? Então, como é que eu vou calcular isso? Como é que vai ficar essa ideia? Você vai prestar atenção pelo seguinte. A minha segunda... Quais são os tipos de vogais que eu tenho no meu conjunto de vogais? Eu tenho A, E, I, O e U, certo? 5 vogais. Mas a minha posição na senha são 2, certo? Então, eu vou pegar 5 vezes 4. Foi? Agora, o que eu vou fazer? A parte de números. São 6 caracteres, eu já tenho 2. Então, são 4. Pelos números que ele me deu aqui, eu tenho 7 números. Então, eu vou distribuir em 4 casas. 7, 6, 5 e 4. Ele pede a minha porcentagem, a minha variação entre as duas senhas. Então, como é que eu vou disponibilizar isso? A primeira instituição dividido pela segunda instituição. Vou pegar os meus valores de distribuição de senhas, que eu tenho aqui da minha primeira instituição, e dividir pela minha segunda, correto? Aqui você vai ter o pulo do Jedi, você vai ter a malandragem de um Jedi, correto? Porque olha só, disponibilizei 9, 8, 7, 6, 5, dividido
por 5 vezes 4, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Só peguei o de cima, coloquei em cima e o segundo botei embaixo, correto? Não fiz nada. O que eu fiz aqui a primeira parte? Eu não tenho 7, 6 e 5 aqui embaixo? Eu simplesmente simplifiquei com 7, 6 e 5 aqui em cima, não fiz nada demais, só cortei, ó. Tirei aqui, ó, a habilidade do Jedi, não, cortei. Aqui eu tenho 5 vezes 4, vezes 4, e eu simplifiquei com o 8 de cima, que eu vou chegar a 9 sobre 10. Então, a minha primeira instituição dividido pela segunda é igual a 9 décimos, correto? Se eu jogar o m para o outro lado, e já simplifico aqui direto, eu tenho n igual a 0,9 m, correto? Se eu simplificar mais, se eu botar mais adiante ainda, eu posso colocar que n é igual a 1 menos 0,1, que se você parar, 0,1 é exatamente, 1 menos 0,1 é exatamente 0,9, correto? Então eu só adaptei. Então eu tenho n igual a 1 menos 0,1 vezes o m, correto? Então agora eu vou analisar as minhas opções. Quais são as minhas opções? Eu tenho aqui, ó. Então, aqui. A minha resposta só tem como ser a letra A, correto? Porque a relação entre a primeira e a segunda instituição é exatamente 10% mais fraca. Porque se você lembrar, é que eu tenho o inteiro tirando 0,1. 0,1 equivale a 10%. Correto? Então a gente já finaliza assim a questão 4. Vamos lá, questão 5 agora para a gente revisar de novo. Quantos são os números naturais pares formados com 4 dígitos que têm pelo menos 2 dígitos iguais? O que eu penso quando ele me dá essa informação? Eu tenho que analisar os números possíveis. Quais são os números totais que eu tenho? Eu tenho de 0 a 9, correto? Essa é a ideia que você tem que ter em mente. Então, o que você vai fazer? Para a primeira possibilidade, eu tenho quantas casas? Eu não tenho que ter 4 casas, um número de 4 casas, correto? E eu tenho quantos números possíveis? Eu tenho 10 números. Mas o meu primeiro número pode ser 0? Não pode. Então, eu tenho 9 possibilidades. Então, eu tenho 9. A partir dos números do meio, eu já tenho 10 possibilidades. O 10 ele pode agir. Então, eu tenho vezes 10, vezes 10. E na minha última casa eu só terei 5 possibilidades. Então, vezes 5. Multiplicando isso tudo, eu tenho 4.500 possibilidades, correto? O que a gente vai fazer agora? Agora ele quer algarismos que terminam em 0. O que eu posso fazer? Eu vou ter 3 casas, correto? Para terminar com 0. O 0 ele é fixo, eu já sei que ele tem que estar ali. Então, eu tenho 9 possibilidades. Ó. 9 vezes 8 vezes 7. 504. Aí a minha terceira informação, o que ele quer o que ele me pede? Pares com algarismos distintos que não terminam em 0. Então o que vai acontecer? Ele quer algarismos pares. Eu vou fazer 8 vezes 7. Eu anulo a possibilidade do 0 aparecer aqui, tirando o 0 da relação. Vezes 4. Então eu tenho que é igual a 1792. Correto? Agora eu quero descobrir qual é o número de possibilidades unindo todas essas exceções. Esse aqui não é o meu valor total de possibilidades que um número pode agir? Aqui eu não tenho que sejam números que eu vou tirar a possibilidade do 0, aqui com 0 no final. Aqui eu não tenho números pares, que eu vou eliminar a possibilidade do 0 ser o meu último termo. Então eu vou somar esses dois, e vou tirar do meu número total. Então eu tenho 4.500 menos 504, menos 1.792, que eu tenho 2.204. Questão 6 agora. Parte para a leitura aqui. Vamos lá. Dado um tetraedro regular de aresta 6 cm, assinale os pontos que dividem cada aresta em 3 partes iguais. Corte o tetraedro pelos planos que passam pelos 3 pontos de divisão mais próximos de cada vértice e remova pequenos tetraedros regulares que ficam formados. A soma de comprimento de todas as arestas do sólido em centímetros é... Então, como é que vai funcionar? Você vai fazer o seu desenho do seu sólido e você vai perceber que eu terei 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares, correto? Então, o número de arestas, como é que vai funcionar? Eu vou pegar 4 vezes o meu número de arestas vezes os meus números hexagonais,
número 4 vezes minhas faces triangulares. Então, eu tenho 4 vezes 6 mais 4 vezes 3 dividido por 2, porque a gente tem que eliminar as que passam entre si, as que concorrem no mesmo ponto. Tenho 18, mas ele quer pelo comprimento de centímetros, e ele me dá essa informação. Então, eu vou pegar o número 18 e vou multiplicar por 2, que vai me dar 36 como resposta. Então, a gente vai achar o gabarito letra D. Então, a gente tem que a medida de todas as arestas será de 36 centímetros. Porque você tem que lembrar que aqui é o número 2. E esse número 2 aqui, o que acontece? Esse aqui eu não tive que anular as arestas que compartilham um ponto em comum. E aqui eu vou multiplicar para poder achar o valor em centímetros de cada aresta. Questão 7. Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes em um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler. Qual é a relação de Euler? Que a gente sabe, aquela formulinha V menos A mais F igual a 2, em que V, A e F são números de vértices, arestas e faces do polígono respectivos. Em um cristal, uma forma de um poliedro de Platão tem 3 faces triangulares. Olha aí, 3 faces triangulares. Qual é a relação do número de vértices e o número de faces? O que a gente vai tirar dessa informação? Ele nos dá a informação que nós temos 3 vezes o número de faces, que vai ser igual ao número de arestas, correto? Então a gente tem que analisar essa relação que ele me deu. 3 vezes o número de faces sobre 2 é igual ao meu número de arestas. Ele me deu isso aqui. Você vai analisar em cima dessa informação. Qual é a nossa equação de Euler? Não é V mais F igual a A mais 2? Não é exatamente aqui? Então eu vou só substituir o valor de arestas, pelo que ele me deu a informação, no valor de A da minha equação de Euler. Eu só joguei o A para lá, eu tenho V mais F menos A igual a 2, e vou substituir já direto aqui para diminuir do valor de faces. Eu tenho V mais F menos 3F sobre 2 igual a 2, correto? Então eu tenho V menos F sobre 2 igual a 2, porque eu já resolvi esses 2 elementos da expressão. Então eu tenho 2V menos F igual a 4. Então eu vou ganhar essa nova expressão como resultado. Eu vou fazer mais alguma coisa? Não, porque ele quer que a minha resposta seja em forma de expressão. Então eu vou terminar a minha questão por aqui e vou analisar as opções, em que vai me ter a opção gabarito letra C, que é a mais compatível com o meu resultado que eu achei. Questão 8. Questão 8 aqui. Em um poliedro convexo, só há faces triangulares e quadrangulares e apenas ângulos tetaédricos e pentaédricos. Se esse poliedro tem 15 faces e 12 vértices, assinale o que for correto. Mais uma questão aí para a gente analisar verdadeiro ou falso. O que vai acontecer nessa questão? Vamos ler lá a nossa primeira opção. Ele pede que pela relação de Euler nós identificamos o número de arestas. E ele quer saber se vai bater com a equação de Euler. O que a gente vai analisar da primeira forma? O número de arestas é 50? Ele não, aqui ó, nossa equação de Euler. Ele não fala que o número de vértices é 12 e o número de faces é 15? É só a gente substituir. 12 mais 15 igual a mais 2, correto? Se eu somar esses dois e jogar mais 2, menos 2 para lá, eu tenho que o número de arestas é 25. Então essa informação ela é incorreta, ela não bate com o que ele fala na questão, que a gente consegue provar pela equação de Euler. O número de faces quadrangulares é a metade do número de faces triangulares. Vamos ver se o número de faces quadrangulares é a metade do número de faces triangulares. A gente analisou pela equação de Euler essa informação, correto? O número de arestas é 25. Então, isso aqui vai valer para o nosso sólido. Ele fala que o número de faces, aqui, ó, 3 vezes o número de faces de 3, que é triangular, 4 vezes o número de faces quadrangulares, certo? Tem que ser igual a 2 vezes o número de arestas. Isso aqui a gente vai tirar da nossa relação em cima da informação que ele me dá. Mas se você perceber, aqui tem que dar 50, não é?
2 vezes 25, 50. Então eu tenho que 3 vezes F3 mais 4 vezes F4 tem que me dar 50. A minha única relação possível para que isso aconteça é que o número de F3 mais F4 seja 15. Como assim? Porque eu vou assumir que o número de faces triangulares são 10 e o número de faces quadrangulares são 5. Como assim? Vamos ver se eu consigo provar isso. 3 vezes 10 mais 4 vezes 5 igual a 2 vezes A. Eu do lado de cá terei 50, correto? Que é igual a 2 vezes A. Então eu passo 2 para lá, então eu tenho que A igual a 25. Eu consegui provar mais uma vez que o número de arestas é 25. Então a minha relação que eu criei aqui em cima, ela está verdadeira, correto? Então o que vai acontecer? Ele pede que eu tenha uma explicação possível para a relação entre o número de faces quadrangulares e triangulares, correto? Eu não sei, eu não assumi que faces triangulares são 10 e faces quadrangulares são 5. Eu posso falar então que faces quadrangulares seriam o número de faces triangulares sobre 2. Por quê? Quem é meu F4? Não é o valor de 5 que eu assumi? F3 não é 10? 10 sobre 2 dá 5, que é o número de faces quadrangulares. Então, sim, resposta verdadeira. É correto afirmar que o número de faces quadrangulares é o número de faces triangulares dividido por 2. Vamos para a terceira opção. Cadê a terceira opção? Aqui. O número de ângulos tetraédricos é o dobro do número de ângulos pentaédricos. Vamos lá analisar mais uma vez. Qual é o nosso pensamento? O que a gente tem que ter em mente? Isso é verdadeiro? A gente sabe se isso é verdadeiro? Se a gente tem uma relação entre lados aqui, a gente pode ter uma relação entre ângulos. Mas ela é verdade? Não. Por quê? Por que ela não é verdade? Porque cada ângulo tetraédrico eu vou concorrer com 4 arestas. Então eu tenho uma concorrência entre arestas, correto? E que cada ângulo pentaédrico ele é comum em 5 arestas. Eu tenho 4 ângulos tetraédricos comuns com 4 arestas que também são comuns a 5 ângulos pentaédricos. Então aí eu não tenho como ter uma relação perfeita entre os ângulos. Então eu tenho uma falsa afirmativa. Ele tenta me afirmar, mas com seus conhecimentos gerais sobre as relações entre arestas que você possui, você vê que ela é falsa, não bate. Quarta opção. Quarta informação, vamos lá. Se a soma dos ângulos da face do poliedro é 3.600, então N é igual a 6. Isso é verdade? Tem como a gente analisar isso? Vamos lá. Vamos lembrar que a soma dos ângulos internos é dada por V menos 2 vezes 4 vezes o valor de R, correto? Com V sendo o número de vértices e R sendo igual a 90 graus. Então, se a gente calcular 12, que é o número que ele me deu de vértices, menos 2 vezes 4 vezes 90, que é em seguida a relação que a gente conhece, que a gente aprendeu em sala, nós temos que isso é verdade. Sim, que dá 3.600, que é N igual a 12. Correto. N igual a 6, no caso. 12 é o número de vértices. Vai ser correto. E a quinta opção, a partir do nosso número, da nossa opção 4, a gente consegue analisar isso. A gente consegue afirmar. Então, a gente tem como ela seja incorreta. Então, a gente só tem de certo a opção que me dá 2 pontos e a opção que me dá 8 pontos. Então, eu tenho 10 pontos no total. Vamos lá, questão 9 agora. Dado que um poliedro convexo tem 2 faces pentagonais, 4 faces quadrangulares e N faces triangulares, assinale o que for correto. Vamos lá. Temos que analisar as informações que ele nos deu, correto? Ele fala que o número de arestas... Ele não fala, a gente entende que o número de arestas é o quê? 2 faces pentagonais, 2 vezes 5, 4 faces quadrangulares, 4 vezes 5, mais 3 vezes N faces triangulares. Dividido por 2, esse será o meu número de arestas. Consegue captar? Essa é a informação principal que a gente tem. Qual a outra informação? A gente sabe que o número de faces será igual a 6 mais N. É o que ele me dá aqui, eu consigo absorver essa informação. Ele fala também que o número de arestas será igual a 13 mais 3N sobre 2. Equação de Euler e uma equação para saber os ângulos, correto? S é igual a número de arestas menos o número de faces vezes 360. Primeiro dado que ele me dá. Se o número de vértices do poliedro é 11, então N é igual a 4. Ele fala que o número de vértices é 11. Eu consegui achar o número de faces
através das relações que a gente já conhece. E o número de arestas também. Então é só eu pegar na sua informação inicial, que ele fala que f é igual a 6 mais n, que eu só substituir. Mantenho 10 no número de faces, jogo 6 para o outro lado, vai ficar 10 menos 6, que é 4. Então o número de n é igual a 4. Informação verdadeira. Minha segunda informação, ele vai querer o seguinte: se o número de faces do poliedro é 16, então n é igual a 10. Vamos ver se isso é verdade? O número de faces não é 16? Então é 6 mais n igual a 16. Jogo 6 para lá, n igual a 10. Mais uma informação verdadeira. Terceira informação. O menor valor possível para n é 1. Se você substituir o valor de n em qualquer informação aqui, você vai ver que essa informação ela não é verdadeira. Ela não vai bater. Não tem como a gente ter uma visão exata e a gente não consegue nem achar o número de faces. Fica incorreto. Vamos lá. Quarta informação agora. Se a soma dos ângulos de todas as faces do poliedro é 3.600, então n é igual a 6. Vamos ver se isso é verdade? A gente tem que a informação S é igual a menos F vezes 3.600, correto? Ele fala que n é igual a 6. Então, se eu substituir n, tanto para achar o número de arestas, quanto para achar o número de faces. Porque arestas menos faces vezes 3.600 vai me dar o valor que eu quero. Eu tenho que é 22 menos 12 vezes 360, que me dá 3.600. Mais uma informação verdadeira. Vamos ver nossa última afirmativa. O número de ângulos tetaedro, se o número de arestas do poliedro é 25, então n é igual a 8. O número de arestas, vamos descobrir. É só a gente substituir do lado inverso. Aqui, ó, número de arestas, 25 igual a 13 mais 3n sobre 2. Agora, se a gente resolver, a gente vai achar que n é igual a 8. Então, mais uma informação verdadeira. Então, a gente tem 1 mais 2 mais 8 mais 16, que é igual a 27 pontos. Questão 10 agora para a gente terminar. Ela está escrita a seguinte informação. Um sólido foi construído removendo-se um cubo menor de um cubo maior, como mostra a figura a seguir. Se a diferença entre as medidas das arestas dos dois cubos é de 4 centímetros e a medida do volume do sólido é 208 centímetros cúbicos, qual a medida da área lateral da superfície do sólido? A seguinte informação vai ser essa. A gente tem um cubo maior menos um cubo menor, que vai dar um volume de 208, certo? O volume é sempre aresta vezes aresta vezes aresta. Como a gente tem um cubo que são todas as arestas iguais, então a aresta do cubo maior, que é x mais 4, elevado ao cubo, menos a do cubo menor, que é x ao cubo, igual a 208. Esse é o valor da nossa diferença. Eu vou desenvolver toda a minha expressão e vou chegar a x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. Que dessa informação, eu vou fazer básica ou soma do produto, eu acharei x1 e x2, como x1 valendo menos 6 e x2 valendo 2. Ele vai querer simplesmente a área lateral. O que é a área lateral? Eu tenho 4 vezes meu maior valor possível, que nesse caso a gente vai usar o 6 só que em módulo, porque medidas não podem ser negativas. Então a gente vai pegar o 4 vezes 6 ao quadrado, que dá 144. Que é a nossa resposta gabarito letra B. E assim a gente finaliza o plano de estudo. Bons estudos para vocês!